receita que eu decidi fazer hoje é um creme de abóbora assado, tá? Como vocês podem ver, eu já fiz o meu mise en place, já separei os meus temperos. A abóbora, ela já tá lavada, tá? Então a abóbora, ela segue inteira pra assadeira. Então eu vou colocar aqui os 2 pedaços. E agora eu vou acondicionar o restante. A gente corta o tomate. No caso, é um tomate para cada pedaço de abóbora. Como eu tô colocando 2 pedaços de abóbora, então eu vou utilizar 2 tomates. Também não precisa cortar pequenininho não, pedaços grandes. Tá? E aí você pode... Todo o meu mise en place já foi lavado anteriormente. E aí você já pode ir colocando na sua abóbora. Então, como eu já falei, é um tomate para cada abóbora. O tomate eu gosto de colocar por cima da abóbora, porque ele ajuda a soltar líquido na abóbora. E com isso, ajuda a cozinhar essa abóbora. Então, eu sempre coloco o tomate por cima da abóbora. Então, a receita é 1/4 de abóbora, 1 tomate. Tomate grande, médio a grande. Depois do tomate, a gente passa para a cebola. E é a mesma medida. A cada 1/4 de abóbora, a gente vai usar uma cebola. Também não precisa cortar miudinho, tá? Então, corta a cebola. Eu costumo colocar, se couber em cima, eu costumo colocar por cima também. Mas ela vai cair para os lados, não tem problema. Tá? Mas se der para colocar por cima junto com os tomates, eu também coloco. A batata, ela ajuda a dar uma consistência de creme. Então, a cada 1/4 de abóbora, a gente vai usar uma batata média ou 2 menores. Como as minhas batatas são pequenas, então eu coloquei 2. Mesma coisa, não precisa se preocupar com o tamanho, pode ser tamanhos grandes. E a batata você pode colocar em torno da assadeira. Então, como vocês podem ver, eu tenho 2/4, então eu estou usando 4 batatas pequenas. Agora, a gente vai passar para a parte do tempero. Então, a gente vai temperar esses nossos legumes. Mas antes de temperar os legumes, eu vou ligar o meu forno. Eu ligo no máximo, porque na verdade eu quero só assar esses legumes. Vamos lá. Para temperar, eu gosto de colocar bastante azeite. Então eu rego bastante azeite. Tento regar todos os legumes, a abóbora, os tomates, a batata. Isso aqui é salsinha, que eu mesma desidratei. Eu gosto de comprar a salsinha e quando não uso ela toda, eu mesma faço o processo de desidratar no micro-ondas. Então, eu vou temperar com essa minha salsinha desidratada. Pimenta a gosto. A pimenta, esses temperos, você também pode ajustar depois que o caldo for batido. Eu gosto de botar antes porque ele deixa bem perfumado, fica bem saboroso. Eu coloco também umas 2 a 3 folhas de louro. Vai depender do tamanho das folhas de louro. Nesse caso, eu peguei 3 folhas de louro grandes. Mas isso também depende do seu gosto. Lavei as folhas de louro. Eu tento colocar o mais separado possível para ficar bem. E sal, a mesma coisa. Você também vai botar o sal nesse momento, mas o ajuste do sal mesmo é na hora que você bater. Mas eu gosto de levar ao forno com sal. Por fim, eu coloco um pouquinho de páprica defumada. Se você preferir picante e não colocar pimenta, também pode.
Tempero é sempre a seu gosto. Tem alguns outros temperos que se encaixam aqui também, como gengibre, é um tempero que fica gostoso. Após finalizar essa parte dos temperos, eu cubro com papel laminado, por conta do tempo de forno. Tá? Então eu gosto de cobrir para que eles assem todos por igual, fique tudo molinho. Cobrir é só levar ao forno por aproximadamente 40 minutos. Ou até você ver que estão todos macios. O meu forno dura em torno de 40 minutos. Eles já saem bem assadinhos a ponto de dar para bater. Então agora é só levar ao forno por aproximadamente 40 minutos. 40 minutos depois, a gente vai retirar. Do forno. Então agora a gente vai levar tudo para o liquidificador para poder finalizar o nosso caldo. A gente vai separando da casca. Embora também pode fazer essa sopa com a casca, mas eu prefiro separar. O bom de fazer com a casca é que você aumenta em fibras essa receita. Você vai separando e também colocando no liquidificador. Eu usei 2 abóboras, então eu vou ter que bater 2 vezes. Então vamos reservar metade da nossa receita e vamos bater a outra metade, tá? Para bater, como eu falei, é uma sopa assada, então ela não tem água, então a gente precisa adicionar. E eu costumo sempre ter, eu sempre guardo caldo de legume, caldo de frango, quando eu faço congelado. Então eu tenho aqui um caldo de legume pronto. Você pode adicionar caldo de legume, alguma água saborizada, tá? Porque senão, como vocês vão perceber, ele não vai bater, tá? Então é necessário adicionar esse caldo. Então a gente adiciona aos poucos. Eu vou adicionar e agora eu vou bater essa sopa, esse creme. Agora que a gente está com as 2 partes batidas, então a gente junta na panela. Aqui tem um momento em que, se você gostar de cebola refogadinha, você pode refogar uma cebola nessa panela antes de colocar esse creme e aí adicionar essas cebolas. Ajuda a dar uma crocância, deixar mais saborosa. Ou quem não curte sentir a cebola, mastigar a cebola, só coloca para panela, faz aquele ajuste de tempero que eu falei. Então vamos ligar aqui o forno, o fogo, na verdade. E agora a gente vai ajustar o tempero. Então a gente vai ver se aquilo que a gente colocou de tempero lá na hora que a gente foi assar os legumes ficou bom, ou se vai ser necessário acrescentar mais sal, mais alguma coisa. Para o meu gosto, ele precisa de mais sal, sim. E aí aqui fica o seu momento. Você pode acrescentar mais sal, mais pimenta, mais salsinha, o tempero da sua preferência. Eu gosto de colocar também muito açafrão. Eu acho que açafrão aqui tem uma combinação muito boa. E depois disso, é o momento de você se deliciar. O nosso creme de abóbora assada está pronto.